E aí, devs, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles e hoje eu tô aqui para te falar qual a melhor forma de começar com JavaScript. Bom, eu sei que existem milhões de conteúdos sobre JavaScript na internet, só que a minha ideia aqui é te falar qual o melhor caminho para você que realmente está começando e o porquê estudar JavaScript. Não adianta você começar a estudar só porque você viu o fulano falando, você tem que entender porque existem mais de 200 linguagens de programação, isso mesmo, mais de 200 linguagens de programação. Então você tem que entender por que você vai escolher JavaScript como a linguagem de programação para você estudar. Bom, o JavaScript já é uma linguagem muito consolidada no mercado. Existem pesquisas que levantam um número muito legal, onde cerca de 90% de todos os sites da web foram escritos em pelo menos um código em JavaScript. Ou seja, se você pegar todos os sites que existem no mundo, 90% desses sites contém um código ao mínimo em JavaScript. E o legal é que o JavaScript nem sempre teve essa imagem de ser tão poderoso, de ser uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Por exemplo, antes o JavaScript sequer era considerado uma linguagem de programação. Por quê? Muitos programadores da antiga mesmo, eles acreditavam que o JavaScript era só uma linguagem de script, porque ele só podia ser utilizado com códigos HTML e CSS, ou seja, sem um código HTML e CSS, ele era inútil. E ele só servia para colocar ações no site. Então pensa, você criava um botão com HTML, personalizava ele com CSS e quando você clicava, executava um script de JavaScript, que o nome original, na verdade, se chama ECMAScript. Só que como o Java estava famoso na época, deram essa copiadinha e colocaram JavaScript. Mas o nome oficial da linguagem é ECMAScript. E, bom, resumidamente, ele nessa época realmente era só uma linguagenzinha deixada de lado. O PHP tinha muito mais força na web, mas aí, cara, entrou um novo jogador na parada. E o Node.js mudou a história do JavaScript para sempre. O Node.js, ele é um runtime de JavaScript. E o que é um runtime? Ele basicamente executa o JavaScript em tempo real. Ou seja, você viu que eu disse que o JavaScript só podia ser usado com HTML e CSS lá do lado do navegador, ou seja, no site? Agora, com o Node, você só precisa instalar o Node. Então, por exemplo, você instala o Node, sei lá, num servidor. E o Node, ele entende o JavaScript. Então, onde o Node conseguir ser instalado, você vai conseguir usar JavaScript. E, para você ter uma ideia, o Node foi construído de uma forma que ele pode ser usado em qualquer lugar. Mobile, server, front-end, internet das coisas. Então, praticamente em qualquer serviço você pode ter um código JavaScript sendo rodado. E é por isso mesmo que o JavaScript se tornou uma das linguagens de programação mais usadas no mundo. Todos os anos ele sempre fica no top 3. Ou ele fica na frente de Python, ou ele perde para o Python, mas sempre fica lá. Depois, logo em seguida, veio o Java, mas o JavaScript sempre está lá. E é exatamente por ter nosso terceiro fato, a multi-stack. O JavaScript, ele é multi-stack, ou seja, ele pode ser usado no front-end, pode ser usado no back-end, você pode usar o JavaScript para criar aplicativos, você pode utilizar o JavaScript para a internet das coisas, para criar inteligência artificial. Então, essa possibilidade de ser multi-stack, ele permite com que um desenvolvedor consiga fazer várias coisas. Isso para a empresa é muito bem visto, porque pensa, se você tinha um front-end feito em JavaScript, um back-end feito em Ruby, um aplicativo feito em Java ou feito em Kotlin, você não tinha compatibilidade entre o time. Então, o cara que desenvolvia em JavaScript o front-end, quando ia conversar com o desenvolvedor back-end lá de Ruby, eles não conseguiam entender um ao outro, porque eram linguagens diferentes. Isso levando pro mobile ainda era pior, porque eles tinham que conversar com um cara que tinha conceitos completamente diferentes, porque um celular é muito diferente de um navegador, de um site. Então você tinha muita discrepância entre os times de uma empresa. Hoje não, hoje com o JavaScript você consegue ter de uma ponta a outra a mesma stack, a mesma tecnologia. Óbvio que vai mudar, vão ter peculiaridades diferentes de um cara que programa com JavaScript lá no front do que programa com JavaScript no back-end, mas no final eles conseguem conversar na mesma língua. Mas já que eu já expliquei exatamente o que é o JavaScript e por que estudar ele, exatamente por esse fato dele ser multi-stack, de que tem muito mercado, as maiores vagas que você vai encontrar são sobre JavaScript. Agora eu vou te mostrar como que você pode utilizar ele na prática, então vem comigo. Beleza, devs, já estou aqui no meu navegador e eu vou te mostrar como utilizar o JavaScript sem nem precisar instalar nada no seu computador, então vem comigo. Aqui no navegador, clique no botão direito e vem até inspecionar. Isso vai abrir o DevTools, que é a ferramenta de desenvolvimento. Você já deve ter visto alguém brincando com isso daqui e você vai ver como é legal. Como o JavaScript é executado do lado do browser, ou seja, do lado do navegador,
Toda vez que você acessa um site, por exemplo, o navegador ele vai até o servidor e traz o JavaScript desse servidor junto com o HTML e CSS para o seu browser. Então a gente consegue alterar porque ele está aqui no nosso computador. Então, por exemplo, se eu selecionasse esse logo aqui, sei lá, deletasse com backspace, pronto, deletei o logo. Se eu selecionar isso daqui, por exemplo, também, e deletar, você vai deletando e por aí vai. Então é muito legal você brincar com o DevTools. Óbvio que se eu atualizar aqui a página, as coisas voltam, porque o navegador vai de novo lá no browser e vai pegar. A gente não alterou isso na rota, no servidor. A gente alterou isso no nosso navegador, que está no nosso computador. Beleza, mas o que eu quero mostrar para vocês é o JavaScript. Então aqui, se você vir em console, aqui tá consola, mas acho que é porque tá em espanhol. Mas você vindo aqui, na verdade tem em português, mas tudo bem. Você vem aqui em console e você vai digitar, por exemplo, console.log reload. Não precisa entender o comando ainda, é só para demonstrar. Reload word. E pronto. Você fez um JavaScript dentro do seu navegador de escrever hello world na tela. Achou simples? É simples, só que é muito satisfatório você entender que isso daqui você já está programando. Olha outra coisa que legal. Alert. Olá, mundo. E pronto. Olha que da hora, subiu um pop-up. Isso daqui você já deve ter visto em vários sites e agora você acabou de criar um. Então aquelas coisas que você vê nos sites, ações acontecendo ali em tempo real, agora você vai ser capaz de fazer, obviamente, ações mais avançadas, mais técnicas. Você precisa de mais tempo de estudo, você precisa de mais foco, mas isso daqui é só para te dar uma base, só para você saber por onde você pode começar, ou melhor, por que você deve começar hoje com JavaScript. E além disso, a melhor forma para começar com JavaScript é você ter uma ferramenta de uso complexo, uma ferramenta que vai te facilitar o trabalho no dia a dia, e por isso eu vou indicar o Visual Studio Code. O VS Code, para os íntimos, ele nada mais é do que um editor de código. Por exemplo, se você está fazendo um trabalho para sua escola, para sua faculdade, e você precisa escrever um texto, você vai escrever esse texto no Word. Se você precisar fazer uma apresentação, você vai no PowerPoint. O editor de código é a mesma coisa, segue a mesma linha. Ele é a ferramenta onde a gente vai escrever os nossos códigos. E por que a gente vai usar ele? Porque ele dá dicas, quando você digita uma letra, por exemplo, ele já tenta adivinhar qual código que você está tentando digitar. Então ele facilita a nossa vida. Daria para programar, sei lá, pelo Word? Daria. Pelo bloco de notas? Também daria. Porque você só vai precisar salvar o arquivo no final. Mas eles não teriam essa sensibilidade. Por exemplo, aqui do lado, você pode ver que ele está dando várias dicas aqui, um print, né, mostrando. E é isso que vai facilitar o seu trabalho no dia a dia. Então vou download aqui for Windows. Se você tiver outra máquina, é só você selecionar ali do lado. Como eu já tenho, eu não vou baixar, mas tá aqui minha recomendação. Caso o seu computador não seja tão legal, talvez o VS Code não rode. Ele é muito leve, então ele vai rodar na maioria dos computadores, mas se for muito, muito ruinzinho, ele não vai rodar. Mas aí tem várias outras, você pode instalar o Sublime Text, que também é gratuito e é muito legal. Aliás, o VS Code ele é gratuito, né, e o Sublime também. E outra ferramenta também gratuita, se seu computador também não aguentar o Sublime, é o Notepad++, ele também dá várias dicas. É um pouquinho mais antigo assim, né? Mas também ele tem lint, né? A gente chama de lint, essas dicas que os editores de códigos dão. E o Notepad++, ele é muito legal para quem está começando, para quem, na verdade, para quem tem um PC não tão legal e quer trabalhar da mesma forma, você vai ter essa solução aqui. Também existem vários outros, tem da Adobe, é o Dreamweaver, tem o Atom também, não lembro da empresa, mas tem o Atom, e por aí vai. Então, uma infinidade de editores de código, mas essa é a melhor forma. Se você está até aqui, significa que você realmente quer programar em JavaScript. E para isso, eu já vou mandar, é triste, né? Eu já vou recomendar você instalar o Node.js. Como eu expliquei lá no começo, o Node.js foi o que possibilitou o JavaScript expandir e ser o que ele é hoje. Então, tem o Node.js na sua máquina. É muito simples na instalação, basta clicar aqui, download, instala a versão LaTeX, que é a que já foi testada, espera instalar, depois clica, é bem simples mesmo. E quando ele estiver instalado, você pode abrir aqui, ó, dá um Windows R, digita cmd e digita Node, ele vai abrir um console de Node e agora você pode programar em JavaScript dentro do seu prompt de comando e por aí vai. Então, como eu disse, o Node é um runtime de JavaScript, então quando eu estou digitando aqui,
o Node ele já vai lendo o que eu tô escrevendo e interpretando em tempo real. Então é muito legal você fazer isso daqui também. Basicamente, essas são as minhas dicas para quem está começando hoje. E lembrando, eu não tô indo muito a fundo, eu vou ter outros vídeos explicando sobre, por exemplo, tipos de dados, como trabalhar com laços de repetição, estruturas condicionais, estruturas alinhadas e por aí vai. Mas esse vídeo de hoje é realmente para quem está começando mesmo, para quem nunca programou, para quem não sabe o porquê de JavaScript, ou às vezes nem sabia o que era um editor de código. Então essa foi a intenção desse vídeo. Então se você ficou aqui, muito obrigado. Tento postar vários vídeos aqui durante o mês, explicando sobre a minha experiência. Hoje eu sou desenvolvedor DevOps e eu tento explicar para você que está começando ou para você que já é da área, minhas experiências e tentar trazer para você um pouquinho mais de conhecimento. Então, muito obrigado e tchau, tchau.